Chegou a hora de mais um quadro Que Saudade de Você. Agora no programa o Anderson Rodrigues, a carta do dia. Hoje vamos falar sobre o Renato, aqui na nossa carta de hoje. Que saudade de você. Sabe o Anderson Rodrigues, amigo da gente. O dia estava meio nublado e um frio matinal declarava que o fim de semana seria com chuva. Eu estava preocupada com meu esposo Renato. Estava com uma tosse forte e ainda estava meio febril, mas todas as tentativas de levá-lo ao hospital para fazer uma consulta eram em vão. O Renato nunca se preocupou muito com a sua saúde e isso me incomodava muito, amigo Anderson. Eu tinha que ficar insistindo para ele tomar os remédios, tinha que ficar no seu pé para que ele comesse frutas e verduras, e a situação era pior para tentar levá-lo ao médico. Ele já estava gripado há alguns dias, e os sintomas continuavam presentes. A tosse cada vez mais pesada, e o mal-estar estava começando a impedi-lo de trabalhar. Eu marquei a consulta para o período da tarde e, sem o avisar, eu organizei de buscá-lo no trabalho para cumprir esta missão. Mas era aniversário do Vinícius, o nosso filho caçula, e eu havia prometido de levá-lo na loja para olhar um tênis que ele estava querendo muito. E assim eu fiz. Deixei meus outros 2 filhos no futebol e fui com o Vinícius para a loja de tênis. Mal estacionei o carro e meu telefone começou a tocar. Era do trabalho do Renato. Assim que atendi, percebi que o quadro de saúde dele havia piorado. Renato estava mal. Mal conseguia falar comigo. Desliguei a ligação e fui às pressas para buscá-lo. No caminho busquei os garotos que estavam próximos à empresa do Renato. Eu fiquei muito preocupada. Ele estava tão debilitado que precisou de ajuda para entrar no carro. Fomos direto para o hospital. E lá, através de exames, foi comprovado que aquela gripe simples havia se transformado em uma pneumonia. Foi inevitável a internação. Eu e nossos filhos ficamos desesperados. A gente sabia da gravidade da situação. O Renato estava se sentindo muito mal. E isso nos machucava ainda mais, amigo da gente. Mas tudo foi tão rápido. E a pneumonia se complicou ainda mais. O Renato com febre, calafrios, dor no tórax e tosse longa e cheia. E os médicos nos alertaram que o tratamento fosse realizado na unidade de tratamento intensivo. O caso dele era grave. O dia estava frio. E o clima nos dava a sensação que o problema poderia piorar ainda mais. Meus filhos não paravam de chorar e eu tentava passar a eles uma tranquilidade que eles precisavam no momento, mas de fato eu não estava sentindo naquela ocasião. O Vinícius, nosso caçula, chorando o tempo todo, falava para mim: "Mamãe, o papai vai ficar bem, não vai? Hoje é meu aniversário e eu pedi a Deus que me desse esse presente. Não quero mais aquele tênis não, mãe. Eu quero meu pai de volta." Diante daquelas palavras, amigo Anderson, eu fiquei emocionada com a situação. Mas a minha esperança estava diminuindo. À medida que os médicos passavam apressados por nós e nos alertavam da gravidade da situação. Foi neste momento que eu senti um vento frio na minha pele. E nesta hora o meu coração ficou ainda mais pequenino. Eu senti um calafrio horrível e percebi que o médico responsável pelo caso passou rapidamente por nós, na sala de espera em direção à ala de internação. Eu não consegui conter o choro. Eu sentia que algo havia acontecido, Anderson. Meus filhos me abraçaram naquela hora e choramos juntos. Após alguns minutos, o médico responsável pelo caso veio conversar conosco.
Quando ele se aproximou de nós, eu logo imaginei o que ele iria dizer. Ele era um médico muito sensível e humano, e com muito jeito nos contou que eles fizeram tudo o que podiam. Mas o Renato não respondeu ao tratamento. Nunca, jamais em minha vida, amigo Anderson, vou esquecer a forma serena que ele nos disse naquela hora: lamento muito, mas o perdemos. Na hora parecia que o mundo havia parado, e tudo o que eu ouvia era o eco da voz daquele médico dizendo aquela triste verdade. Confesso que naquele momento eu perdi totalmente o norte. O Renato era a pessoa que me dava força. Ele era o grande amor da minha vida. Ele era o melhor esposo do mundo, um pai dedicado e uma pessoa querida e formidável. E o mais difícil é entender que, por mais que o tempo passa, mais difícil a saudade que sentimos fica ainda maior. A sensação que temos é que no horário que ele sempre chegava em casa, o portão vai se abrir e o veremos com aquele sorriso peculiar que é sua marca registrada. A nossa vida perdeu muito com a partida do Renato. Nossos filhos sentem muito a sua ausência. E eu tenho a certeza que de alguma forma fomos privilegiados por ter aprendido tantas coisas com ele e por termos convivido com uma pessoa tão linda e especial como ele era. Renato, meu anjo, você foi um grande presente na minha vida. Rê, você cuidava tanto da gente, por que não se cuidou como precisava? Eu agradeço a Deus pelos presentes maravilhosos que você me deu, que são nossos filhos. Renato, você deixou um vazio imenso no seu lugar. E é impossível não sentir uma saudade enorme que me sufoca. E que saudade eu sinto de você.